A Raytheon é hoje uma divisão da RTX, um colossal conglomerado do setor de defesa dos Estados Unidos que surgiu em 2020 com a fusão da Raytheon e da United Technologies Corporation. Ao longo da sua história, a Raytheon tem mostrado sua superioridade no setor de defesa ao produzir alguns dos aparelhos mais poderosos e precisos da história, sendo a líder absoluta na confecção de radares e mísseis aéreos. A Raytheon é a empresa responsável pela produção do lendário sistema Patriot, que intercepta mísseis inimigos no céu. Mas você sabia que a Raytheon no seu começo era uma empresa de refrigeradores feita por dois amigos professores e um cientista? E que foi por causa dela que hoje a gente tem micro-ondas nas nossas casas? Eu sou o Revel, você tá no VP Capital, e hoje vamos falar sobre a história da Raytheon. Em 1922, o professor de engenharia elétrica do MIT, Vannevar Bush, junto com outro professor de engenharia e física de Harvard, Lawrence Marshall, fundaram o que seria o começo da Raytheon. Só que naquela época a empresa ainda nem tinha esse nome e ainda nem sonhava em produzir armas e mísseis. A American Appliance Company nasceu com uma proposta de ser uma empresa de refrigeradores. Essas máquinas de refrigeração eram ainda uma invenção recente nos Estados Unidos, e na maioria das casas americanas, as famílias ainda usavam caixas com gelo para refrigerar alimentos. Os dois professores manjavam bastante dessa parte elétrica das máquinas e alguma coisinha de negócios. E ao fundar a empresa, chamaram o cientista Charles Smith para fundar junto com eles essa nova empresa de refrigeradores, que nasceu em um galpão na cidade de Cambridge, em Massachusetts. Não demorou muito para os três fundadores perceberem que teriam muito mais sucesso se, ao invés de tentarem se limitar a construir apenas máquinas de refrigeração, eles passassem a focar na produção e venda de componentes eletrônicos para a indústria. A primeira invenção do trio foi um tubo regulador a hélio, que servia como um componente elétrico para regular o quanto de energia ia passar pelo tubo. Eles chamaram essa invenção de Raytheon, que em grego quer dizer raio dos deuses. Esse produto fez tanto sucesso que acabou fazendo com que a própria companhia adotasse esse nome em 1925. Apenas 3 anos depois da criação do dispositivo. Com o sucesso estrondoso do Raytheon, seria muito mais fácil para os clientes ligarem a empresa ao produto se os dois tivessem o mesmo nome. Essa mudança consolidou para sempre a saída da Raytheon do ramo dos refrigeradores e seu início no mundo dos componentes eletrônicos. Mas essa não seria a única mudança de direção que a companhia ia tomar. A Raytheon iria mudar totalmente com a chegada da Segunda Guerra Mundial. No começo dos anos 40, a Raytheon, que tinha comprado a Acme Delta Company nos anos 30, já tinha se estabelecido como uma das maiores produtoras de válvulas, transformadores e peças eletrônicas dos Estados Unidos. Mas a sua linha de produtos mudaria bruscamente com a chegada da Segunda Guerra Mundial. Com a Europa fundada no maior conflito bélico da história, os Estados Unidos passaram por um processo brusco de transformação de toda a sua indústria nessa época. Montadoras de carro agora faziam tanques de guerra, empresas farmacêuticas mandavam medicações para os frontes de batalha e a indústria de alimentos readaptava toda a sua linha de produtos para fazer comidas que durassem mais tempo e fossem mais calóricas para alimentar os soldados. No meio de todas essas mudanças, a Raytheon se adaptou mais uma vez para atender às novas demandas da guerra. Boa parte da sua linha de produção foi readaptada para produzir radares, que eram extremamente úteis para detectar naves inimigas. A empresa foi uma das pioneiras nesse tipo de equipamentos, e até hoje o setor de radares da Raytheon são uma das suas operações mais reconhecidas e rentáveis. Para tornar os seus radares mais eficientes, muitos estudos nos laboratórios da Raytheon eram feitos, muitos deles com um radar de micro-ondas. Uma invenção recente que ainda não tinha sido testada de forma mais minuciosa. Durante um teste com um radar de micro-ondas em 1945, o cientista Percy Spencer percebeu que o chocolate do bolso da sua calça tinha derretido. Ele achou aquilo super esquisito e, só por desencargo de consciência, ele colocou um milho na frente da máquina focando o radar de micro-ondas nele. O milho acabou virando pipoca, e Percy Spencer acabou se tornando, sem querer, o inventor do micro-ondas. No seu começo, o micro-ondas era uma máquina gigantesca que tinha a função de aquecer materiais usados na indústria. Os micro-ondas só passariam a se tornar um eletrônico doméstico a partir dos anos 70. E em toda a sua vida, o cientista da Raytheon, Percy Spencer, iria patentear mais de 150 invenções suas que usavam a tecnologia do micro-ondas. Só que tudo isso teve um preço, e Percy acabou morrendo em 1970 em decorrência de um câncer que ele desenvolveu devido à sua exposição à radiação que o micro-ondas gerava. A invenção do micro-ondas foi uma das inúmeras invenções que aconteceram quase que por acidente, e que nunca teriam sido descobertas se não tivesse rolado a Segunda Guerra Mundial, o que é algo meio triste de se pensar.
a humanidade acaba tendo alguns dos seus maiores avanços em tempos de guerra e de instabilidade política. Se não fosse pela guerra, a gente não teria muitas das medicações que a gente tem hoje, além de inúmeros aparelhos eletrônicos e de uma infinidade de outras coisas. Guerras, porém, não são a única coisa que trazem instabilidade para o cenário global. Um exemplo que acontece hoje que tem gerado muita turbulência é a guerra de taxas entre o Trump e a China. Se o Trump ferrar com a economia americana, vai abrir pra gente o melhor precedente de enviar dinheiro pro exterior da história, não é isso? Se a gente estiver enviando e comprando Estados Unidos barato, é uma coisa que nunca aconteceu. Se der certo a estratégia, se tiver posicionado em dólar também, bom demais. Se der errado a estratégia pra ele, mas der certo pra China, se tá posicionado em ETF chinês, bom demais. Por isso que o bom investidor, ele faz o quê? Independente do cenário, ele se adequa e coloca dinheiro. Na UVP, a gente ensina sobre China, ó, muito tempo. A gente ensina sobre investimento em Ásia, Índia, Estados Unidos, não quando o dólar estava 6,30, quando os influenciadorzinhos começaram a mandar você colocar dinheiro em dólar. Aqui no canal, a gente fala sobre empresas dolarizadas, ó, desde o começo, né? Desde 2019. E quem faz a UVP tem o módulo de investimento internacional desde sempre. E tem também o módulo de investimento nacional. E tem também a aula de geopolítica para compreender esses fenômenos todos. Então, a UVP tem passado por uma expansão gigantesca. E se você quiser fazer parte, né, ter acesso a essas aulas, pagando o mesmo preço que anteriormente, e detalhe, com todos esses reajustes, obviamente, nós vamos reajustar o valor em breve. Você vai entrar aí, auvp.com.br. O maior treinamento de investimento do Brasil, obviamente, só para quem ganha mais de R$ 4.500 por mês. Se você ganha menos, não adianta nem preencher o questionário, a não ser que você mora com sua mãe, que seu pai não precisa desse dinheiro, né? Por quê? Quem investe aí 500, R$ 1.000, já começa a se beneficiar da UVP porque ela tem uma plataforma própria de investimentos que dá cashback para você em todos os seus investimentos de renda fixa. Então, a taxa que viria pra gente, a gente te devolve, só por você ser aluno ou cliente da consultoria. Depois de criar e aprimorar a tecnologia, a Raytheon começou a vender seus micro-ondas industriais em 47 com o nome de Radar Range. E embora ela tivesse toda uma divisão de aparelhos eletrônicos de uso doméstico, a sua verdadeira joia da coroa agora eram seus contratos de radares com o governo americano, que curiosamente não foram desfeitos com o término da Segunda Guerra Mundial. Isso porque depois da Segunda Guerra, um novo conflito silencioso começou a assombrar o mundo. E para se manter na frente, o governo dos Estados Unidos começou a financiar o setor de pesquisas da Raytheon, por meio de contratos milionários durante toda a Guerra Fria. A tecnologia que nós conhecemos hoje dos mísseis da Raytheon começaram a ser desenvolvidas a partir dos anos 50, no período da Guerra Fria. A União Soviética e os Estados Unidos disputavam para ver quem tinha as melhores e mais avançadas tecnologias do seu tempo. E nesse período, para não ficar para trás, o governo americano injetou uma grana violenta em empresas do setor de defesa para que elas desenvolvessem essas novas tecnologias. A Raytheon, que já tinha todo um histórico bem sucedido com seus radares e micro-ondas, conseguiu novos contratos para desenvolver e melhorar o sistema inovador de mísseis guiados. Esse sistema, que nasceu inicialmente para interceptar aeronaves inimigas, acabou sendo adaptado anos mais tarde para interceptar mísseis inimigos no céu, num sistema de defesa nunca antes visto. Esse sistema foi nomeado de Patriot e começou a ser usado nos campos entre o finalzinho dos anos 70 e o início dos anos 80. E até hoje o Patriot é uma das invenções mais famosas da Raytheon, assegurando que nenhum míssil, principalmente nuclear, vai atingir um alvo sem ser abatido antes. O Patriot é um sistema de defesa muito parecido com o domo de ferro usado em Israel, com a diferença de que o Patriot tem um alcance ainda maior e consegue interceptar alvos ainda mais cedo que o sistema israelense, que também tem uma taxa de sucesso extraordinária. Assim como a maioria das empresas do setor de defesa, a Raytheon teve que se fundir com várias outras empresas ao longo da sua história para continuar competitiva e melhorar o seu custo operacional, principalmente nas épocas das vacas magras, onde o mundo passa por momentos de paz em que os contratos de defesa acabam sendo enxugados. E curiosamente, ao mesmo tempo que ela produzia seu sistema de mísseis e radares para o exército americano, a Raytheon continuava fabricando eletrodomésticos como lavadoras e micro-ondas. A operação dos eletrodomésticos só seria vendida no finalzinho dos anos 90, e o dinheiro da venda seria usado na aquisição de outras empresas menores do setor de defesa, fazendo da Raytheon agora uma empresa focada exclusivamente na defesa. Nos anos 80, a Raytheon comprou a Beech Aircraft Corporation, mas diferentemente do que se pode pensar, ao invés de focarem na fabricação de caças de combate, a empresa acabou se especializando na fabricação de jatos comerciais como o Hawker 800 XP e o Premier One. Para uso militar tínhamos o T-6A Texan, que era mais usado em missões de treinamento do que em missões reais. Toda a sua operação de aviação acabou sendo vendida em 2007 por 3,3 bilhões de dólares, e novamente a empresa se capitalizou para comprar outras empresas menores do setor de defesa,
para aprimorar ainda mais sua divisão de mísseis e radares. Em 2001, um dos escritórios da Raytheon Engineers and Constructors, que ficava no 91º andar do World Trade Center, acabou sendo completamente destruído no atentado do 11 de setembro. 13 funcionários da Raytheon que estavam no escritório e mais 4 que estavam nos voos sequestrados acabaram falecendo. E durante a mobilização do governo americano pós-atentado, a Raytheon foi uma das empresas que acabou recebendo uma injeção financeira bem grande nos seus contratos. Dessa vez, ao invés de comprarem apenas empresas do setor de defesa para expandir suas operações já existentes, a Raytheon comprou também empresas do ramo tecnológico para modernizar suas operações. A Sarcos, empresa especializada em tecnologias robóticas, foi comprada em 2007, e a Bolt Beranek Newman, empresa de pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias, foi comprada em 2009. Em 2010, ela compra também a Applied Cyanotechnology, empresa especializada em sistemas avançados de inteligência e vigilância. Cada uma dessas compras acabou se transformando em novas divisões da Raytheon, que a essa altura do campeonato já era um grande conglomerado de defesa. E se você quiser aprender a investir de verdade, eu te recomendo a OVP. Se você já tem R$1 milhão investidos, ou tem pelo menos R$500 por mês que você consegue investir, você só precisa clicar aqui no link da descrição e responder o nosso formulário. Além dos benefícios da OVP na hora de investir, você pode ter acesso ao cartão da OVP, que além de ser o melhor cartão do mercado, te dá acesso a salas VIP, cashback na fatura, tem um sistema de pontos espetacular, além de te oferecer várias outras vantagens. Eu acredito que essa seja uma excelente decisão para o seu futuro. Muitas foram as aquisições e fusões da Raytheon ao longo da sua história, mas a maior e provavelmente a mais importante fusão da Raytheon acabaria acontecendo apenas em 2020. Após fundir-se com a gigantesca United Technology Corporation, uma outra empresa americana do setor de defesa, a Raytheon passou por uma profunda transformação. O conglomerado passou a se chamar RTX Corporation. E hoje a Raytheon é apenas uma das muitas divisões dentro da RTX. Os 3 núcleos principais da RTX obviamente são a Raytheon, especializada em radares e mísseis, a Collins Aerospace, focada em sistemas aeroespaciais para aeronaves militares, e a Pratt & Whitney, especializada no design e na fabricação de motores de aeronaves. Em 2024, a RTX registrou uma receita de aproximadamente 79 bilhões e meio de dólares, que em boa parte foi impulsionada pela demanda nos reparos de aeronaves e sistemas de defesa dos seus clientes. E apesar de ser uma das gigantes do setor de defesa, recentemente a RTX tem se envolvido em algumas polêmicas, desde a venda ilegal de equipamentos militares, mísseis e informação sigilosa para países como Irã e China, até subornos que supostamente aconteceram com um oficial do Catar, além de fraudes em alguns de seus contratos com o governo americano. Em uma declaração oficial, a RTX disse que boa parte desses problemas vieram da gestão anterior, e que daqui para frente eles vão melhorar e tornar suas operações ainda mais transparentes. Isso não livrou a RTX de uma multa de 200 milhões de dólares imposta pelo governo americano, mas esse acabou sendo um valor bem risível se você for olhar para o tanto que a RTX fatura com os contratos com o governo. Hoje, as ações da RTX são negociadas na Bolsa de Nova York pelo ticker RTX, ou via BDR no Brasil com o ticker RYTT34. Lembrando que essa não é uma recomendação de investimento. Se você curtiu o vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e deixa aqui nos comentários quais outras empresas vocês querem ver por aqui. Não esqueçam também de acessar o link da descrição para ter acesso ao VP Capital, que hoje é a maior e melhor escola de investimentos e consultoria do país. Eu vou indo nessa, vejo vocês numa próxima, um abraço e falou!